Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Com as tecnologias, a gente não sabe que horas que o pessoal vai assistir, mas é muito bom estar com vocês novamente. Essa é a nossa semana 4 das aulas da disciplina de Filosofia e da Educação. E nessa semana a gente explora os últimos tópicos, né, da nossa disciplina, principalmente dentro da relação entre educação e política, né, entre educação, entre o processo de formação educacional e as questões políticas, né? É um tema bastante importante, né? Talvez um dos temas mais importantes da reflexão filosófica da educação. E eu vou avançar aqui alguns pontos com vocês, né, para que a gente possa começar a pensar nas questões filosóficas envolvidas nessa relação entre filosofia, entre educação e política. Então, a educação e política, minha gente, é um desafio, né? É um desafio filosófico, um desafio social, um desafio cultural, um desafio político, né? Mas a gente pode pensar num primeiro momento, né, na formação, no papel da formação para a organização social, né? Toda e qualquer organização social, né, organização de pessoas, né, agrupamento social, ele vai depender de alguma formação, né? Ele vai depender de algum ajuste entre os membros dessa sociedade. E esse ajuste pressupõe orientações, informações, modos de ser, modos de portar, né? A gente pode apontar aqui que toda organização social, né, desde os tupinambás, desde os orientais, né, desde sociedades africanas, qualquer sociedade do mundo, ela vai depender de algum grau de formação, isto é, algum conjunto informacional sobre o que os sujeitos têm que fazer, como que eles têm que se organizar, como que se deve viver, né? Envolve preceitos sociais, preceitos éticos, preceitos políticos, né? Então, a gente pode pensar no primeiro momento aqui na impossibilidade de haver organização social sem informação, né? Sem algum grau de informação. E pensando mais especificamente no nosso modo de organização social, né, que é um modo democrático, a gente pode pensar no papel da escola, né? Do ponto de vista histórico, né, a relação entre escola e democracia, ela tem uma história muito longa, né? São duas produções, né, o nosso modo de escolarização, o nosso modo de organização social democrático, eles têm por base a Grécia clássica, né? E a democracia, como o próprio nome já diz, né, o poder distribuído para o povo, ele nasce, né, na Ágora Ateniense, na Praça de Atenas, né, junto com a prática formativa, né, a escola, o tempo livre, né, a escola como meio de produção dos sujeitos que vão exercer a democracia. Então, para que eu faça escolhas na democracia, eu preciso saber escolher o melhor para mim e para a polis, para a cidade. E a escola vai ser fundamental nesse processo, né? E essa relação se mantém ao longo da história, né? A organização política, a organização sociopolítica é diretamente conectada à escola, né? A gente chega ao século XXI aqui com uma a gente pode chamar de uma sociedade do conhecimento, né? Quer dizer, sociedade do conhecimento em que sentido? Para ligar o computador que vocês estão agora, para ter acesso ao curso, para saber que existe a graduação em pedagogia no SEAD, no Instituto Federal de Norte de Minas Gerais, vocês precisaram de alguns conhecimentos, saber ler, saber usar tecnologias, né? A gente chega no século XXI uma sociedade do conhecimento. A gente precisa ter conhecimentos básicos para operacionalizar nessa sociedade. Né? Se eu preciso pagar uma conta, fazer um Pix, eu preciso de alguns conhecimentos básicos. Se eu preciso pegar um ônibus, eu preciso de alguns conhecimentos básicos, né? Então, a gente pode chamar essa sociedade de sociedade do conhecimento. A gente tem aqui uma relação fundamental, né? A organização social do século XXI, a organização sociopolítica do século XXI, ela depende de uma série de conhecimentos, que se o sujeito não tem esses conhecimentos, ele está numa situação bastante complicada, né? Aqui a gente tem um desafio, tem termos de desigualdade. Como as pessoas que não têm acesso aos conhecimentos mais básicos vão poder exercer seu papel, exercer sua cidadania, exercer seus direitos, exercer seus deveres na sociedade do conhecimento. Então, aqui a gente tem mais uma relação fundamental entre educação e política. Né? Sujeitos do século XXI vão precisar dessas informações, ferramentas básicas para que eles possam exercer, né, seu papel sociopolítico. Então, aqui eu estou, né, com uma expectativa otimista que nós, como sociedade, seremos capazes de oferecer. E se nós não formos, né? E se boa parte das pessoas, né, no século XXI não tiverem acesso a essas informações básicas para que elas possam exercer a sua cidadania, né? Então, aqui a gente tem um desafio dentro da relação entre educação e política. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente, como que a gente oferece esse conjunto de informações e formações necessárias para o exercício da vida sociopolítica no século XXI? A gente tem um desafio aí de universalizar, né? É,
E essa relação é que vai garantir avanços na sociedade, né? Quanto mais avançada é uma sociedade, mais esses sujeitos estarão bem formados, né? Quanto menos esses sujeitos estiverem formados, a gente vai ter alguns retrocessos nessas sociedades. Né? Parece haver uma relação direta e fundamental da relação entre educação e política, né? Quanto melhor formadas essas sociedades, mais avanços elas vão garantir. Eu falo aqui, minha gente, não só do ponto de vista da formação, né, do curso, um curso de ensino médio, ensino superior, eu falo da formação como um todo, né, para que o sujeito seja capaz de compreender as complexidades do nosso mundo, né, talvez essa seja a principal palavra da sociedade do conhecimento, uma sociedade complexa, né, um mundo complexo, uma realidade complexa, e o processo de formação do século XXI, ele precisa estar preocupado com isso, né, afinal de contas, é dentro dessas complexidades que a minha vida anda, né? Eu preciso entender conceitos bastante elaborados. A gente está aí com eventos climáticos extremos. É difícil compreender isso, é difícil compreender que a minha ação, o impacto ambiental da minha existência traz efeitos, né? É, mas se a gente não compreender isso no século XXI, a gente vai ter mais problemas à frente. Então, talvez esse seja o principal desafio de sociedades complexas como a nossa, né? Inserir os sujeitos, fazer com que os sujeitos compreendam as circunstâncias nas quais eles estão inseridos. Então, nesse primeiro momento, eu quis explorar essas várias relações entre educação e política, para a gente começar a pensar, né, nessa relação difícil e complexa, né, em sociedades do conhecimento, em sociedades que o conhecimento é fundamental para que as pessoas possam viver suas vidas, organizar suas rotinas, deliberar suas existências, né, a formação educacional vai ter um papel fundamental, talvez um papel que nunca teve, né, um papel muito importante. E nós, aqui como educadores e futuros educadores e educadoras, né, a gente precisa ter isso em mente. Afinal de contas, as práticas de formação elas estão diretamente ligadas a essas expectativas políticas, né, essas expectativas de formação para o exercício pleno da cidadania e compreensão do complexo mundo à nossa volta. Né. Essa foi a nossa introdução, né, à discussão filosófica sobre educação e política. E eu gostaria que vocês pensassem bem nesse aspecto, né? Quer dizer, como formar, né? Como formar, quais são as diretrizes de uma educação, né, para que esses sujeitos sejam cidadãos e cidadãs plenas, né, no uso dos seus direitos, no reconhecimento dos seus deveres, para a formação das novas sociedades, ok? Esse foi o nosso primeiro tópico. Em breve eu volto com o nosso segundo tópico das discussões sobre filosofia e educação. Até mais.